E aí, concursandos, meu nome é Helder Monteiro, sou professor de raciocínio lógico e de matemática e estou vindo aqui para fazer a correção da prova aí do DEPEN, que aconteceu no domingo agora. E aí, por enquanto, né, a gente não tem o gabarito do CESP, o gabarito preliminar. E aí eu vou comentar aqui, né, com base no que eu acho aqui dos gabaritos, né? Pode ser que tenha alguma divergência aí com os gabaritos do CESP, e se tiver, a gente dá uma analisada aí. Qualquer coisa propõe recurso e vê o que dá. Então bora aí para o que interessa. Depois, já é bom passar esse vídeo aqui para seus colegas concurseiros, para ter como base aqui também para as outras provas, né? Para treinar para a prova da PCDF, por exemplo, e outros concursos aí que sejam do CESP. Então, bora aqui para a primeira questão aí da prova que eu estou corrigindo. Não estou colocando necessariamente na ordem da prova que você tem. Então, dá uma conferida aí. Primeira questão diz assim: uma tautologia é uma proposição composta em que seu valor lógico será sempre verdadeiro, independente do valor lógico das proposições que a estruturam. Então, só explicou o que é tautologia. E nesse sentido, diz que P e Q são proposições e diz que essa proposição aqui é uma tautologia. Aí eu coloquei ela aqui para baixo. Aí, ó, para não precisar ficar montando tabela verdade, tem até outros vídeos aqui no YouTube que eu falo sobre isso. Seu conectivo principal aqui é o se e somente se. Aí você sempre analisa o conectivo principal. Aí só para você não ficar por fora aí, quem está caindo de paraquedas aqui no canal, tem um vídeo aqui com esse título, está escrito Rapidex, parte 3, que eu falo sobre tautologia, sem mexer com tabela verdade. Aí nesse caso aqui, o meu conectivo principal é o se e somente se. E quando é o se somente se, você tenta provar que os lados da expressão são iguais. E aí a primeira coisa que você tem que analisar é o seguinte: o mais fácil de você resolver, você vai pensar assim, em algum dos lados tem alguma negação que eu possa resolver? Tem. Ó, do lado direito tem uma negação aqui do se então que está lá dentro. Aí você resolve essa negação aqui para ver o que acontece. Quando eu resolvo a negação do se então, a gente faz aquele método lá de manter a primeira e negar a segunda. Negação do não que vira só a letra Q. Então resolvi a negação e gerou isso daqui. Agora isso que foi gerado é exatamente o que está do outro lado. Se os lados são iguais, no se somente se vai ser sempre verdadeiro, então é uma tautologia. Tá certo? É a questão 20. Então depois tu vê lá os outros vídeos de tautologia que eu tenho aqui no canal para revisar melhor. Essa outra questão aqui, essa daqui eu acho um pouco mais polêmica, porque tem que ver o que o CESP vai fazer nela. Nessa ele diz o seguinte: considere as seguintes proposições. P. Paola é feliz. Q. Paola pinta um quadro. Assim, a proposição Paola é feliz apenas se pinta um quadro pode ser representada, né, pode ser escrita dessa forma aqui. Essa questão já era bem mais complicada. Esse apenas se, que ele coloca aqui na nossa frase, ele tem a ideia do se então. E aí aqui é que entra a polêmica da questão. Porque pode acontecer do CESP colocar assim: Paola é feliz, colocar a letra P, ela pinta um quadro, colocar a letra Q, e aqui no meio meter o se então aqui desse jeito. Se ele simbolizar a frase desse jeito aqui, aí a questão vai ser considerada certa. Só que, sendo mais chato com a escrita da questão, para mim, a ideia é o seguinte: ele diz assim, Paola é feliz apenas se ela pinta um quadro. Ou seja, ela vai ser feliz se antes acontecer de ela pintar um quadro. Então, ser feliz seria a consequência da minha frase e ela pintar um quadro seria a causa. E aí, para representar o se então, você tem que colocar na ordem, primeiro a causa, depois a consequência. Aí, se fosse fazendo desse jeito, ela pintar um quadro, é o que ele chamou de letra Q, é o que acontece primeiro, né, que é a causa. Se então, ou seja, se ela pinta um quadro, então ela é feliz. E ela ser feliz seria a letra P. Então, para mim, o mais certo de simbolizar essa frase seria que desse jeito. E aí, sendo desse jeito, aí a questão fica errada. Aí, como eu falei, se o CESP considerar essa questão certa, é porque ele está simbolizando nessa mesma ordem que estava. Que eu acho meio errado para essa questão aqui, mas enfim. Vou fazer do jeito que eu acredito, depois a gente vê o gabarito dele para ver o que ele faz. Daqui para frente ele diz que essa frase pode ser representada e te dá uma sugestão aqui.
Aí de cara você pensa assim, pô, a frase que ele sugeriu não tem nada a ver com o que eu tenho aqui, mas você tem que ter cuidado. Porque nessa frase aqui dele eu tenho uma negação do lado de fora do conectivo E que está lá dentro. Eu vou escrever ele aqui na frente. E aí, o pulo do gato é o seguinte. O conectivo E, ele tem duas negações. A negação mais comum é aquela que a gente faz nega, nega, nega. Sai negando tudo. Aí nega a primeira, inverte o conectivo, ele vira o ou, nega a segunda, negação do não que, vira a própria letra Q. Uma das possibilidades é fazer isso daqui. A outra negação que existe, que é mais rara de ser cobrada, mas ultimamente tem sido cobrado muito pelo CESP, é a negação que o conectivo E ele se transforma no cientão, porque quando você tem um cientão e faz a negação dele, negando o cientão, você mantém a primeira e nega a segunda. Ou seja, o cientão vira o E, quando eu faço a negação. Então o inverso também é verdadeiro. Dá para eu voltar do E para o cientão, mantendo a primeira, negando a segunda. Então aqui eu mantenho a primeira do jeito que estava, nega a segunda, negação do não que vai virar só a letra Q, e volta do E para o cientão, já que eu estou fazendo um caminho contrário. E aí, fazendo esse esquema aqui, quando eu resolvo essa negação do E, existe essa possibilidade de ele virar o cientão. Aí entra o que eu tinha falado. Depois que eu fiz essa negação aqui, eu estou vendo que não bateu com a minha frase original na ordem de causa e de consequência. Então, para mim, era para essa questão aqui estar errada. Só que, como eu falei, se o CESP botar ela como certa, significa que ele está colocando tudo na ordem que já estava. Considerando Paula feliz, letra P, botando aqui o cientão do jeito que estava sem mexer em nada, e ela pintar um quadro, a letra Q. Aí se ele colocar nessa ordem aqui, né, o que para mim não faz muito sentido, aí vai bater com isso aqui e ele pode considerar ela certa. Aí tem que ver o que ele vai fazer. Mas para mim, a ordem mais certa seria essa que eu estou colocando aqui, que é o contrário do que ele sugeriu, por isso que para mim está errado. Mas é como eu falei, né? A gente não é dono da verdade, tem que esperar para ver o que o CESP vai fazer e qualquer coisa eu comento essa questão depois aí. Se ele colocar um gabarito diferente aí é por causa daquilo que eu comentei. Ele está colocando nessa ordem aqui. Se ele colocar que o gabarito é certo. Outra maneira de resolver essa questão também. Se fosse colocando na ordem que aparece aqui, sem pensar em nada, né? P, então a letra Q. Se ele considerar desse jeito aqui. Eu posso também pegar e resolver a negação desse E e transformar ele nisso daqui. E essa negação aqui, se eu for comparar com esse se então aqui na ordem que aparece a escrita, é só você fazer aquela regra do Neymar, de equivalência. Aí você nega a primeira ou mantém a segunda. Aí acaba batendo com isso daqui. Aí ela pode ser certa também, se ele considerar que está tudo nessa ordem do jeito que já estava escrito. Fazendo a equivalência, você vê que bate com a regra lá do Neymar. Então você pode pensar pela equivalência ou então pensar na negação que o E ele se transforma de volta no cientão. Então tem essas duas possibilidades de resolução. Mas beleza, mas de novo, para mim só está errada por esse motivo aqui da escrita inicial da questão. Mas bora ver o que o CESP vai fazer. Próximo aqui. Cada um dos itens a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação ao raciocínio lógico. Em um tabuleiro que possui 4 linhas e 5 colunas, serão distribuídas 20 fichas, numeradas de 1 a 20. Nessa situação, é possível distribuir as fichas no tabuleiro de maneira que a soma dos números das fichas em cada uma das linhas seja sempre a mesma. Então, ó, esse tabuleiro não foi ele que deu, não. Eu que botei aqui. Porque você até pode tentar colocar lá na prova, sair colocando 1 aqui, 2, 3, 4 e meio que tentando compensar. Se eu coloquei 1 aqui na primeira, colocar 20, que é o maior número aqui na segunda. Como eu coloquei 2 aqui, aí coloca o outro, que é 19. Mesmo se você fizer isso, você vai ver que a soma não vai bater. E o jeito mais prático de resolver isso, você não precisaria nem ter construído tabela, é o seguinte. Se você somar todos esses números aqui de 1 a 20, aí lembrando que não é para você fazer isso aqui não, 1, 2, 3, 4, 5 e somar isso aqui tudo desse jeito não. Até dá para fazer, mas o jeito mais rápido é o seguinte. De 1 a 20 eu tenho essa sequência aqui, 1, 2, 3, 4, assim vai.
até chegar no número 20. O primeiro termo aqui dessa sequência é o que eu chamo de A1, e o último termo ali é o que eu vou chamar de AN por enquanto. Na nossa progressão aritmética, eu tenho aqui nesse caso uma razão constante que está aumentando de 1 em 1. E se eu quero saber a soma desses termos, a soma desses 20 termos que eu tenho vai ser justamente pegar o primeiro e somar com o último. Isso aqui é soma de termos APA. Então, fazer a média, né, do primeiro com o último. Primeiro mais o último dividido por 2. Então, é sempre isso. Primeiro mais o último dividido por 2. A média do primeiro com o último. E aí, depois você multiplica pela quantidade de termos, que era 20. Fazendo isso, dá para dar uma simplificada. 20 dividido por 2 vai ser 10. E aqui, no caso, a soma desses 20 termos vai ser 1 mais 20, né, dá 21, que eu ainda tenho que multiplicar por 10, vai dar 210. Então, de 1 a 20, somando tudo, dá 210. Como teria que dar a mesma soma nas 4 linhas, é só você fazer 210 dividido pelas 4 linhas, porque tem que dar o mesmo valor. Só que 210 dividido por 4 vai dar 52,5. Dá um número quebrado. E você não tem ficha com um número quebrado para dar 52,5. Ou seja, eu acabei de provar que não tem como dar a mesma soma para as 4 fileiras. Então está errado, porque ele disse que era possível e não é possível. Então aqui você teria que usar, né, para ir mais rápido a soma aqui da PA, né, nesse caso. Ou tu faz na raça mesmo, somando 1, mais 2, mais 3, mais 4, até 20. Só vai perder tempo, mas chega no mesmo resultado. Aí a próxima aqui. Aí essa questão não é comum do CESP cobrar em prova. Até achei estranho ele querer cobrar isso. Mas enfim, porque muita gente nem sabe. Essa questão não é difícil. Só que eu vou considerar para essa prova ela sendo uma questão difícil, porque quase ninguém está acostumado com isso na prova do CESP. Aí eu vou dar uma lida e comentar que tu já viu esse tipo de questão com outra cara sem saber que é ela. A construtora Gama é capaz de construir uma estrada que ligue as cidades A e B no prazo de 15 meses. A construtora Delta é capaz de construir a mesma estrada no prazo de 25 meses. Nessa situação, se as duas construtoras forem contratadas para construir a estrada nos respectivos prazos, de modo que a construtora Gama comece a construir a partir da cidade A e a construtora Delta comece a construir a partir da cidade C, serão necessários mais de 10 meses para concluir a construção da estrada. Aí, como eu falei, tu já viu essa questão só que com outra cara, que era aquela cara de torneira enchendo o tanque. Que ele fala que uma torneira aberta enche um tanque em 2 horas. A outra torneira aberta sozinha enche o mesmo tanque em 5 horas. Aí ele fala, se as duas torneiras fossem abertas juntas, em quanto tempo o tanque estaria cheio? Então é uma questão que a gente chama de soma de esforços. Não é muito comum o CESP cobrar isso. Por isso que eu consideraria ela sendo difícil, né, para essa prova aqui. Só porque a galera não está acostumada. E aí na soma de esforços, os esforços que te ajudam, que ajudam a construir, ou se fosse torneira enchendo o tanque, que ajuda a encher o tanque, são esforços que são positivos. Aí você vai pegar o tempo que é gasto aqui em cada esforço. Então a primeira empresa ajuda a construir, então vai ser 15 meses. A segunda também ajuda a construir 25 meses. E aí existe uma formulazinha para calcular isso, que é o seguinte, você vai colocar 1 sobre o tempo total, chamar aqui de 1 sobre tesão, vai ser igual a 1 sobre o primeiro tempo mais 1 sobre o segundo tempo. Se você tivesse mais empresa trabalhando, então mais 1 sobre o terceiro tempo, mais 1 sobre o quarto tempo. Se fosse torneira enchendo tanque, se eu tivesse 4 torneiras que enchem e 2 que esvaziam, aí as que esvaziam você vai subtrair o tempo delas. Então se eu tivesse 2 que esvaziam aqui desse jeito. Mas nesse caso, eu só tenho 2 empresas, 2 tempos, e os 2 ajudam, então os 2 são positivos. Daqui para frente é fazer conta. 1 sobre o tempo total vai ser igual a 1 sobre o primeiro tempo, que é 15, mais 1 sobre o segundo tempo, que é 25. Aí aqui, deixa eu fazer aqui para o cantinho, eu tenho uma soma de fração com denominador diferente, então tenho que fazer o MMC entre 15 e 25. Eu vou fazer bem passo a passo, porque aqui o foco não é só dar o gabarito na história, não. É explicar tudo certinho mesmo. Inicialmente dá para dividir por 3,
15 dividido por 3 dá 5, aí repete aqui o 25. Agora dá para dividir por 5, 5 por 5 dá 1, 25 por 5 dá 5. Agora dá para dividir por 5 de novo, aí fica 1 e 1. Aí o resultado é essa multiplicação aqui do lado direito. 5 vezes 5 dá 25, vezes 3, 75. Beleza, então esse é o meu MMC, para eu resolver a questão. Aí eu coloco de novo 1 sobre o tempo total igual o MMC aqui. O resultado deu 75. Aí você sempre vai fazer nessa ordem. Primeiro você divide pelo de baixo e aí multiplica pelo de cima. Sempre nessa ordem. Então eu tenho que fazer 75 dividido por 15. Aí você não precisa fazer essa conta no braço. Você vai pensar assim, ó. Esses 3 multiplicados dão 75. Se eu quero dividir por 15, quais desses números que eu multiplique dá 15? 3 vezes 5. Então apaga esses dois que dão 15. E aí o que sobrar já é o resultado. Então 75 dividido por 15, sobrou 5, então o resultado é 5. E aí 5 vezes esse 1 aqui de cima, dá 5. Mantém o sinal do jeito que está. E aqui a gente faz a mesma coisa, 75 dividido por 25. Aí quais desses aqui que eu multiplico que dão 25? Os dois últimos. Então apaga eles. 75 dividido por 25 vai dar 3, que foi o que sobrou. E 3 vezes 1 lá em cima dá 3. Aí, continuando aqui nossa conta. 1 sobre o tempo total vai ser igual. Em cima vai ser 8 e embaixo 75. Só que eu não quero 1 sobre o tempo total. Então, você pode multiplicar cruzado ou então, simplesmente, você pode inverter a sua fração. Então, inverte a fração desse lado. Tudo que você fizer de um lado tem que fazer do outro também. Então, inverte aqui dos dois lados. Então, se era 1 sobre t, vai ficar t sobre 1, que é o próprio t. Se era 8 sobre 75, vai ficar 75 sobre 8. Aí agora tem que fazer essa divisão aqui no braço. E aí tu não vai ter que fazer a divisão toda, não. Ó, 75 dividido por 8. Dá para dividir aqui inicialmente por 9. 9 vezes 8 dá 72. Sobra 3 aqui de resto. Aí não dá para continuar mais a divisão. Teria que pegar, colocar uma vírgula e pegar um zero emprestado para continuar. Mas nem precisa terminar. Você já sabe que vai ser aproximadamente 9, alguma coisa que nem interessa. Em meses. Que é o tempo que eu estou trabalhando. E aí ele tinha falado que era mais de 10, então já está tudo errado. Só de achar a parte inteira, tu já mata a questão. Então, de novo, não é uma questão extremamente complicada. Eu só estou considerando ela difícil porque não é comum o CESP cobrar esse tipo de questão em prova. Mas, enfim, resumindo, você vai ter que usar essa formulazinha quando é soma de esforços. 1 sobre o tempo total vai ser igual a 1 sobre cada um dos tempos somados ou subtraídos. Somado quando o esforço ajuda, subtraído quando é um esforço que atrapalha, por exemplo. E aí tem mais essa questão, acho que é a última. Em uma pesquisa, perguntou-se a um grupo de pessoas o seguinte: você está feliz com o seu trabalho atual? Foram admitidos como resposta a esse questionamento apenas sim ou não. E cada entrevistado emitiu somente uma única resposta. Verificou-se que no conjunto de respostas obtidas, a quantidade de respostas sim foi igual a 50% da quantidade de respostas não. Nessa situação, conclui-se que a quantidade de respostas não foi superior a 60% do total de respostas obtidas. Então, ó, aqui é só uma questão de porcentagem mesmo. Ele não te deu a quantidade de gente que falou não e também não te deu a quantidade de gente que falou sim. Ele só disse que sim foi 50% do não. Aí, como eu não sei a quantidade do não, em porcentagem, para facilitar a vida, você vai supor que o valor que você tem de referência é de 100 pessoas aqui no caso. Então, se o não for 100 pessoas, o sim é 50% do não. Ou seja, é a metade disso aqui. O sim vai ser 50. E aí você está vendo, então, que o total de respostas é de 150, né? Juntando sim e não. E o que ele está perguntando é o seguinte: a quantidade de respostas não foi superior a não sei o que lá do total de respostas. Então você vai pensar assim: o total de respostas, que é 150, representam tudo que eu tenho, que é 100%. E a quantidade que disse não, que é de 100 pessoas, representam quantos por cento? X. Aí é uma regrinha de 3, diretamente proporcional, que é só multiplicar cruzado. Vai ficar 150x igual a 100 pessoas vezes 100%. Passo o 150 para o outro lado, dividindo. Então, repete tudo que estava aqui desse outro lado. Isso aqui tudo dividido por 150. Aí agora, bora dar uma simplificada. Dá para eu cortar um zero de cima com um zero de baixo
E para facilitar a minha vida, ó, esse 15 ele é a mesma coisa que 3 vezes 5. Vai ficar mais fácil se eu deixar o número assim para trabalhar. Porque ó, 100 dividido por 5 vai sobrar 20 aqui na parte de cima. Aí olha o que sobrou aqui para mim. Na parte de cima, 20 vezes 10, 200%. E na parte de baixo sobrou só o número 3. Aí agora, fazendo 200 dividido por 3 é uma conta bem mais fácil. Ó, 20 aqui dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3 vai dar 18. Sobra 2 aqui de resto. Não dá para dividir. Baixa aqui o outro zero. 20 dividido por 3 dá 6 de novo, que vai dar 18. Vai sobrar 2 de resto. E aí você vai ter que pegar uma vírgula, colocar o zero aqui para continuar a divisão e fazer a conta. Só que nem precisa fazer mais. Você já sabe que vai ser aproximadamente 66, alguma coisa que nem interessa por cento. E ele disse que era superior a 60, já é superior. Tá tudo certo aqui na 24. Então, essa daqui era uma questão só de porcentagem. Então, essas foram as 5 questões, né, que caíram na prova da DEPEN. Então, como a gente viu, né, uma questão de porcentagem, uma de soma de esforços que não é comum o CESP cobrar, uma lá daquela do tabuleiro que acabou misturando com um pouquinho de PA, mas também não tinha nada assim fora do normal, só é difícil você interpretar na hora da prova mesmo, porque aqui fazendo em casa é fácil, na prova é outros 500. Teve aquela lá, que é a questão para mim mais polêmica lá, que ele bota o cientão com a negação do E, que para mim estaria errado, mas tem que ver o que o CESP vai fazer. E a de tautologia que é padrão, aí não tem muito o que pensar mesmo não. Então, como eu falei, é bom você assistir esse vídeo aí, porque fica como base para o estudo, né, para PCDF ou para qualquer outro concurso aí que seja do CESP, para ver normalmente o que ele está cobrando, como ele está cobrando. É bom sempre ficar de olho no gabarito, tanto no preliminar quanto no definitivo, porque às vezes ele muda, né, dependendo dos recursos, ele aceita uma nova visão e aí vai mudando o posicionamento ao longo das questões. Então, de correção é isso. Qualquer dúvida, botem nos comentários. Na minha opinião, a mais polêmica mesmo foi aquela da ordem do cientão. Está até aqui no slide, né? Para mim é errado, se eu fosse pensar na ordem de causa e consequência. Mas ele pode botar certo, tem que ver o que ele vai fazer, né? Não tem a menor ideia. Esperar para ver mesmo. Qualquer dúvida, botem nos comentários. Bons estudos e até mais.